Família, muito provavelmente esse vai ser o meu único vídeo nessa segunda-feira. No momento que eu estou gravando esse vídeo, é 11 horas, tá? Difícil, né, te dar bom dia nesse momento, falar alguma coisa com você, porque eu entendo que a maior parte dos vascaínos que me acompanham aqui, vocês, né, no caso, compartilhavam do mesmo sentimento que eu, né, de acreditar muito nesse título. Muito mesmo, muito. Muito. De chegar ao ponto de, no final do jogo ali, eu fiquei assim até, cara, não acreditei, sabe? Não acreditei. Mas tô aqui, família. Tô aqui pra gente trocar uma ideia nesse vídeo sobre 3 jogadores que eu gostaria de destacar aqui com vocês e falar especificamente sobre um, tá? Porque eu tava acompanhando alguns cortes, não sobre o jogo, não sobre os lances, porque eu não quis, tá? Sinceramente, eu não quis assistir os melhores momentos, os lances, os erros, porque isso ia me fazer muito mal, porque assim, meu sentimento como torcedor do Vasco, eu não sei se vocês concordam com a minha visão, é que dava, sabe? Dava. O Corinthians não jogou assim, poxa, a ponto da gente, sabe? O Léo Jardim não defendeu uma bola, cara. O Léo Jardim não fez uma defesa. O Corinthians pressionou, criou, tal, não. Foi em 2 erros, nosso. 2 erros, 2 gols, cara, assim que dava para evitar, que dava muito assim para evitar. Primeiro gol, poxa, o Vasco não pressionou, aí você entende que, poxa, pelo menos então o time vai estar postado, bem postado. Então o Vasco deixou o zagueiro, foi o erro que o Vasco cometeu no jogo do segundo turno contra o Corinthians. Não pressionou o zagueiro, conseguiu achar o Mateuzinho sozinho. Mateuzinho domina, pensa e acha o Yuri Alberto dentro da nossa área sozinho. Claro, mérito do jogador de ter dominado e a bola ficou a feição para ele finalizar, porque de repente se ele domina e a bola, né, fica para o lado esquerdo ali, para a perna esquerda dele, daria tempo talvez do Léo Jardim abafar. Ele teria que ajeitar o corpo, né? De repente o Cuesta chegaria, mas ele dominou a bola e ficou a feição para ele bater. Tem muita gente questionando o Léo Jardim, que poderia ter abafado. Assim, família, eu não acho, sinceramente, um erro do Léo Jardim. Eu acho uma falha do Cuesta, tá? Porque liberdade lá, liberdade aqui, cara, é dele. O atacante é dele. Teve liberdade lá, teve liberdade aqui, independente de qualquer coisa, o Cuesta deveria estar, né, no Yuri Alberto. E o Yuri Alberto apareceu sozinho lá na frente, cara. Então eu achei muito mais erro do Cuesta do que o do Léo Jardim, porque a gente fica muito condicionado ao domínio. Então o que você acha em relação à situação do Léo Jardim? Como ele dominou, você na tua cabeça você já acha que o Léo Jardim teria que estar abafando ele. Mas e se o Léo Jardim, e se o domínio vai para o lado esquerdo? E aí o Léo Jardim abafa, o cara faz o cruzamento, o Léo Jardim saiu cedo do gol, o cara, né, entende? Ia fechar aqui gol. E aí a gente já tá falando, Léo Jardim, caramba, saiu, não era pra ter saído, você entende? O domínio do Yuri Alberto, mérito dele, condicionou o lance a você criticar o Léo Jardim. Agora imagine se naquele domínio a bola cai pra cá, pro lado esquerdo, e o Léo Jardim abafou. Você entende o que eu tô falando? Então eu acho mais falha do Cuesta. E o segundo gol, cara, uma falha bizonha ali, o Pumita perde a bola de uma maneira, né... E aí, no mérito do Bidon, o Barros, infelizmente, não consegue fazer a falta, né? Poderia ter botado a mão na bola, ou ter feito ali o carrinho, né, e ter travado ele, e aí saiu o contra-ataque, saiu o segundo gol do Corinthians. Difícil, família, muito difícil. Mas eu gostaria de citar aqui 3 jogadores, tá? Barros, Thiago Mendes e Andrés Gomes. E claro que eu vou falar sobre Coutinho e sobre Ryan, passando esse comentário aqui do Felipe Melo, tá? Do Felipe Melo sobre o Barros e a provocação que ele fez no último confronto contra o Flucê. Se liga só. Sobre o que é acontecido, né? O Cauã, que volta a dizer pra vocês, tem um potencial incrível para se tornar um grandíssimo jogador, um grandíssimo atleta multicampeão. Potencial. E os torcedores do Vasco vieram na minha rede social aqui, caramba, como me xingar. Quem é você? Você pisou em fulano, mas você quase quebrou o braço de ciclano, você empurrou. Sempre respeitei todas as instituições. Agora dentro de campo eu brigava mesmo, rapaziada. Então, brigava mesmo. E continuo brigando, porque minhas peladas eu brigo pra caramba. Só não sou expulso, porque eu sou um dos donos da pelada, eu só não posso ser expulso.
Mas acho que o respeito com instituições... O Fluminense sacaneou uma instituição. O clube é maior do que qualquer jogador. O Vasco é maior do que qualquer jogador. O Fluminense é maior. O Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras. Entendam isso, cara. Entendam isso. Acontece. O cara faz aquilo dali, uma comemoração, e foi vice-campeão, pô. Aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão me xingar novamente? Porque eu falei? Eu elogiei o garoto. O garoto muitas vezes se parece até... Eu me pareço até... Ou melhor, ele se parece comigo. Se me vejo em campo, tal, brigando e tal. Mas tá faltando o quê? Falta experiência. É o que faltou pro Vasco hoje. Ganhar de campeão. Você tinha um Coutinho que foi campeão. O Verratti tem 38 anos. Acho que nunca ganhou nada de importante na carreira. Então o Vasco precisa, para um próximo ano, trazer atletas que realmente, assim, ó, fedem a vitória. Fedem a título. Fedem a título. Não dá para colocar um monte de garoto para segurar o resultado. Para segurar, para de repente, pô, colocar nas costas, vamos ser campeões. O mesmo eu digo para você, Ryan. Família, eu tava acompanhando esse corte aí do Felipe Melo. E sinceramente, cara, eu entendo a questão da provocação, do respeito. Eu não comentei muito sobre isso aqui no canal porque a gente estava focado, né, na decisão. E sinceramente eu vi essa situação, né, assim, eu acho que foi depois da final do primeiro jogo contra o Corinthians, que ele pulou ali, que ele comemorou em cima do escudo, né? E a gente sabe que a provocação, a zoação é dentro de um limite. Mas o Barros, cara, ele não deveria ouvir essa gracinha, sabe? O Barros é um jogador que entregou, que tentou, que lutou. Assim como o próprio Thiago Mendes e o Andrés Gomes. Família, nessa reta final de Copa do Brasil, claro que você vai destacar o Léo Jardim e a importância dele na semifinal, mas tem 3 jogadores para mim que conseguem passar ilesos. Claro que um ou outro pode... pontuar um erro, uma tomada de decisão, deveria fazer isso ou aquilo, mas eu tô fazendo aqui a minha análise, tá? 3 jogadores, eles passam ilesos. Não que outros, né? Não deve... tem que sair, tem que... Não. É que esses jogadores, eles, cara, entregaram, na minha opinião, em todas as partidas, sabe? É o Barros, é o Thiago Mendes e é o Andrés Gomes. O Thiago Mendes, dentro das suas dificuldades físicas, entregou, teve personalidade para jogar. Foi um cara que tentou, que acalmou, que lutou, que batalhou, mas infelizmente não deu. Assim como o Barros, tá? Assim como o Barros. Acho que nos 4 jogos, o Barros manteve uma média. Talvez um pouco abaixo no jogo de ontem, mas ele manteve ali uma média de personalidade, de entrega, de luta, de ganhar no alto, de dividir. Infelizmente não deu. E o Andrés Gomes, na minha opinião, foi o melhor de todos. Tá? O Andrés Gomes é a figura do Vasco nesse mata-mata, né, contra Fluminense e Corinthians. Foi um cara que, é isso, né? Você vai pontuar alguma tomada de decisão, deveria tocar, deveria arrancar, deveria driblar, deveria finalizar assim, deveria tocar assim. Claro, cada um enxerga futebol de uma forma. Cada um sente de uma forma. Mas eu acho que se a gente fosse analisar assim uma enquete, né, perguntando para vocês, o Andrés Gomes seria o melhor jogador do Vasco nessa Copa do Brasil, nesse recorte que eu estou mencionando aqui com vocês. Um jogador que lutou muito fisicamente falando, dividiu, foi a opção de velocidade, mostrou esse recurso de cruzamento, né, conseguiu hoje participar de mais um gol, mais uma assistência, foi pro Nuno, foi pro Verratti, participou do gol, né, do Ryan no primeiro confronto. Então assim, foi o cara que realmente entregou, mesmo com seus 23 anos, não sentiu a pressão de uma decisão, né, não sentiu. Um grande jogador, tá? Um grande jogador que tem que aprimorar isso ou aquilo, mas um jogador importante. E aí é o perfil que o Vasco tem que olhar para o futuro, né, família? O futuro do Vasco, planejamento de 2026, ele tem que olhar para esse perfil de jogador. Que perfil, Thiago? Saúde, tesão, vontade. Né? O Vasco não deve, de forma nenhuma, ir no mercado e contratar jogadores que, tecnicamente, a ideia é assim, mas fisicamente deixa a desejar. Não dá. Porque vai ter a conversa em relação aos jogadores que o Vasco tem no elenco, Coutinho, Thiago Mendes, Jair, entre outros, né, o próprio Verratti, mas a ideia é essa, né? Você vai manter um ou outro jogador, mas chegadas, os jogadores que vão chegar, tem que ter saúde, tem que ter disposição. O Vasco precisa ser um time mais intenso, tá? Eu não estou olhando para o jogo de ontem, não. Eu estou falando para o futuro do Vasco. O Vasco precisa ter mais intensidade, mais disposição. Porque em momentos que a parte técnica não funciona, fisicamente você tem que estar ali.
E aí você vai se defender melhor, você vai se proteger melhor, e às vezes em algum momento você vai contra-atacar e vai achar um gol e se defender ao ponto de você conseguir o resultado. É isso aí. É isso aí. Então eu consigo olhar para esses 3 jogadores, tá, família? Barros, Andrés Gomes e Thiago Mendes. Eu olho como uma reta final de Copa do Brasil positiva. E aí, eu finalizo, e assim, só para destacar, né? Repito, o Barros não merece ouvir isso do Felipe Melo. Pode se preservar, pode segurar um ato ou outro, pode, mas não merece de forma nenhuma ouvir isso aí. E aí, família, eu finalizo aqui o nosso vídeo falando do Felipe Coutinho, tá? Seria muito oportunismo da minha parte olhar para essa reta final e falar isso ou assado. Por exemplo, eu estava assistindo um vídeo do Lineker, né? Cara, eu não tenho nada contra nenhum jornalista, sabe? Nada contra. Eu só tô pontuando aqui a minha visão. Mas ele desabafando, ele fala que a diretoria não. O Vasco tem que pensar grande. Eu concordo com ele. Eu concordo. Agora, o pensar grande depende de muita coisa. E a gente não pode colocar na conta dessa direção, né? A direção pensa pequeno. A direção não tem investimento. A direção não faz isso. Porque tem todo um passado do Vasco. Todo um passado, toda uma dificuldade por trás disso aí. Para você falar que o pensamento é esse. Por exemplo, o Palmeiras investiu 700 milhões. O Bairro contratou um centroavante de 95 milhões, que foi o Arthur. Ganhou alguma coisa? Não. O Palmeiras ganhou alguma coisa? Não. O que eu quero dizer para você, fazer futebol é difícil. Então, quando você aproveita do momento, né? Porque tem muitos torcedores que querem realmente ouvir um desabafo nesse momento, disso e daquilo, para que esse jornalista, torcedor ou influenciador possa te representar, mas o mais difícil é você falar, poxa, é difícil. Não é fácil nesse momento tentar buscar alguma coisa. Não, eu não tenho essa pretensão. Eu não tenho essa pretensão, te juro, porque eu estou muito abalado, estou muito cansado, estou muito desgastado, mas o Vasco é a nossa vida. O Vasco é a nossa vida. A gente vai lidar com isso, sei lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e depois a gente vai voltar a torcer, a gente vai voltar a acreditar, a gente vai voltar a rezar, a ter fé e acreditar no trabalho. Então, pensar grande não é uma questão que você possa acusar o presidente Pedrinho, porque, mal ou bem, errando ou acertando, semifinal no ano passado e uma final esse ano. Alguma coisa está acontecendo no Vasco. Eu sei que nesse momento você não quer ouvir isso, a grama do vizinho, mas o nosso rival aqui, os nossos rivais, bateram em final de Sul-Americana, perderam. Bateram ali, perderam. Um aqui pipocou na reta final do Campeonato Brasileiro. Então eu acho que é um processo. Eu, sinceramente, acreditei muito. Eu acreditava muito na vitória e no título, para coroar uma virada de chave. Infelizmente, isso não aconteceu. O próprio Corinthians, ele vem batendo semifinal nos últimos 4, 5 anos. Semifinal, final, semifinal, final, perdendo. E ontem, infelizmente, ganhou. Então o nosso clube, os nossos jogadores, precisam se acostumar a vivenciar isso daí. Isso daí. Então não vou aproveitar o momento para cobrar de uma certa forma em relação ao resultado. Porque eu acho que com tudo que foi apresentado até aqui, o Vasco teria condições de vencer o Corinthians no dia de ontem. Foi erros dentro de campo. Erros bizonhos, na minha opinião. Mas falando do Felipe Coutinho e do Ryan, família, o Diniz falou muito sobre isso, né? Sobre a permanência do Ryan no Vasco. Eu acho que é difícil, né, você segurar um jovem jogador, 19 anos, de repente a Europa, o clube, né, que for comprar o Ryan vai querer que ele possa se adaptar, de repente jogar, ser emprestado lá fora para ver, né, como é que ele vai performar, vai se adaptar. Mas claro que a gente torce para a permanência do Ryan, mas eu acho que é difícil. Eu acho que a venda do Ryan, ela está, né, no planejamento do Vasco para o ano que vem. Mas agora, em relação ao cara que eu sou muito fã mesmo, eu parava a minha vida para assistir o Felipe Coutinho, no Liverpool principalmente, seleção brasileira também, sempre era aquele sentimento de torcer mais por ele, porque ele é revelado no Vasco. Agora, recentemente surgiu, né, que ele pensa em encerrar a carreira ou renovar com o Vasco. Se pensa em renovar com o Vasco, Felipe Coutinho, ele tem que olhar para o salário dele. Não tem a menor condição. Do Felipe Coutinho ter um dos maiores ou o maior salário do Vasco hoje. Não existe. Infelizmente, tá? Eu falo isso com muita tristeza. Eu sei que o Pedrinho pode aparecer e defender, o Fernando Diniz aparecer e defender isso e aquilo.
mas vocês têm que olhar para o torcedor e por mais que o torcedor seja emoção, por mais que o torcedor não saiba o que acontece, né, internamente, não entende muita coisa de parte tática, tudo isso, mas o torcedor entende que essa logística, ela precisa funcionar. Do jogador que ganha mais aparecer em momentos como esse. E ele deixou a desejar. Segundo jogo do Fluminense, primeiro jogo da final e ontem mais uma atuação patética. Patética. Então como é que você vai manter um jogador desse ganhando 1 milhão e 100, 1 milhão isso, ou 900, ou 1 milhão, não sei, o salário exato do Felipe Coutinho, mas não tem a menor condição. Felipe Coutinho ele tem que se colocar numa condição talvez do Souza, do Alex Teixeira, nesse retorno, sei lá, 200, 300 mil, e dependendo de algumas metas, até melhorar. Agora, 1 milhão e pouco, o Felipe Coutinho não vale. Não vale, não vale. E isso está muito claro. Deixou muito a desejar nesses últimos jogos. Muito, muito, muito. Faltou muito o Felipe Coutinho. Com tristeza no coração, eu falo isso. Assim como faltou do Ryan, tá? O Ryan não esteve bem. Não esteve bem nos últimos jogos. Contra a Fluminense, beleza, ele bateu o pênalti. O jogo lá contra o Corinthians e o jogo aqui não apareceu muito, né? Não apareceu como deveria, não apareceu como a gente esperava. Mas mesmo assim, pela experiência e pelo talento, né, eu coloco na conta do Coutinho. Não performou, não entregou, não apareceu. E aí não cabe, né? Ah, você está sendo oportunista. Não estou sendo. Não estou sendo. O cara tem que aparecer mais. E não apareceu. Não apareceu. Foi muito mal nesses últimos 3 jogos, família vascaína. Mas eu gostaria de defender aqui, tá? Barros, Thiago Mendes e Andrés Gomes. Fui!